Pastor, quem é essa mulher? Vamos entender daqui a pouco. Fica aí. 1 Samuel, capítulo 25. Esse tem alguém que vai falar, aqui no meio dela. Nós vamos ler o capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Encontraram? 1 Samuel 25. E faleceu. Esperava. 1 Samuel, capítulo 25. Samuel. 1 Samuel 25. Já achou. Glórias a Deus. 25, né? 25, 25. Pronto. Show. Amém. Show, né? Esse é o 25. Diz o seguinte: e faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Versículo 2. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era esse homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, somente até ele. Feche teus olhos e teu pensamento em Deus. Aqui está a tua palavra. Fala conosco nesta noite, através da tua palavra, que nós diminuamos para que o Senhor cresça, para que a tua glória seja manifesta, não somente aqui, mas em toda a terra. Pai, nesta noite, Pai, possamos compreender com mais profundidade a tua palavra, que esta palavra não venha entrar em nós e depois logo saia, mas que ela venha permanecer, que ela venha, meu Deus, gerar em nós frutos para arrependimento, para reconhecer quem somos nós diante de ti. Revela a tua palavra, que cada coração que aqui está seja quebrantado, seja, meu Deus, quebrantado diante de ti, que o Senhor, na tua graça, na tua misericórdia, tenha alcançado o teu povo. Fala comigo, fala com cada vida que aqui está. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós queremos chegar à estatura de Cristo, varão perfeito, o Senhor. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para ouvir, estamos aqui, meu Deus, para ser ensinados pelo teu Espírito. Então, Deus, fala comigo, me ajuda a entender, a compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. O Espírito Santo fale profundamente em cada coração. Você pode aplaudir o meu filho. Deixa eu primeiro resumir, para depois nós pegar o que aconteceu com a Abigail, o seu esposo, para a nossa vida aqui. Amém? Samuel morreu. Samuel era profeta em Israel. A Bíblia diz então que Davi ele foge do deserto. Ele vai para o deserto de Parã, onde fica o Monte Carmelo. E lá ele fica. Davi agora estava ele com mais 400 homens que o acompanhavam.
E a Bíblia diz que Davi encontrou com os pastores de Nabal, que pastoreavam as ovelhas de Nabal. E Davi ajudou aqueles pastores, Davi protegeu aqueles pastores dos ladrões, dos salteadores. E Davi ficou muito tempo ali no deserto com os pastores de Nabal, conversando, ajudando, dando eles comida, protegendo eles do inimigo. E a Bíblia diz o seguinte, que lá no Carmelo, esse homem Nabal, ele era muito rico, poderoso. Ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Era um homem rico, fazendeiro rico, poderoso. Só que Nabal, ele tinha algo com ele. Ele era um homem duro de coração. Ele era um homem, na nossa linguagem hoje, ignorante. Um homem sem educação. A Bíblia vai chamar ele de Belial, maldoso. Ele era mau, ele era perverso. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, mas era um homem de coração duro, era um homem mau, perverso. E ele tinha uma esposa, com o nome Abigail. E a Bíblia vai falar desta mulher. Vai falar que essa mulher, ela era formosa, mas também ela era sábia, inteligente, ela era paciente, ela era delicada, ela era uma mulher totalmente oposta de Nabal. Ela era uma mulher sensível, mas tinha muita sabedoria. Mas seu marido era ruim, era duro, era perverso. A comida de Davi, os homens, foi acabando. E Davi ficou sabendo pelos pastores que Nabal estava tosquiando as ovelhas. E no momento da tosquia, eles costumam, irmão, matar algumas cabras, algumas ovelhas por alimento. E Davi então chama alguns jovens e fala para os jovens o seguinte: olha, vai até a casa de Nabal, até a fazenda de Nabal, fala com ele que eu mandei, que eu estou lhe pedindo, que eu sou servo dele. Olha a expressão de Davi. Diga para ele que eu sou servo dele, que eu estou ajudando os pastores dele aqui. Fala para ele se ele pode arrumar para nós alimentos, para que eu possa alimentar os meus homens que estão comigo. Se ele pode nos dar alguma coisa para alimentar os homens que estão comigo. E Davi mandou aqueles jovens. O jovem chegou e falou para Nabal: Davi, o nosso Senhor, está querendo que, se o Senhor puder abençoar ele com alguns alimentos para ele e os seus outros, ele ficaria muito grato perante o Senhor. Só que nós vemos aqui que Nabal era ruim, né, irmão? Nabal tinha um coração duro. Nabal virou para os jovens e falou o seguinte: olha, não sei quem que é esse tal Davi, não conheço vocês. Você acha que eu vou pegar das minhas ovelhas, das minhas cabras, do meu alimento e dar para alguém que eu desconheço? Vocês acham que eu vou fazer isso? Manda esse Davi se catar. Não conheço ele, não sei quem que ele é, não quero saber dele nas minhas terras também não. E o jovem saiu de cabeça baixa, foi avisar Davi. Ó Davi, o homem falou assim, assado. A Bíblia diz que Davi se irou. O coração de Davi não foi irado para aquilo. E Davi falou o seguinte: olha, pega 200 homens aí, cada um pega a sua espada. Eu vou mostrar a esse Nabal quem sou eu, como que ele me desrespeita assim. Amém, irmão? E sabe qual é o propósito de Davi? Entrar na fazenda de Nabal, matar Nabal, matar a mulher. Se ele tivesse que matar todo mundo, os empregados, tudo que estava em domínio de Nabal. Davi chegou a falar no seu coração que nem uma criança, nem um menino ficaria vivo, de tanto raiva e ódio que Davi estava. Só que Deus é muito bom, né, irmão? Deus é misericordioso. Um dos funcionários de Davi
contou para alguns pastores o que Davi ia fazer no outro dia seguinte. E um daqueles servos chegou até Abigail. Não foi até o patrão dele não, porque sabia que o patrão dele era entender a coisa e era ignorante. Mas sabia que a patroa, se assim eu posso dizer, que a esposa de Nabal era uma mulher sábia. E aquele homem chegou até a esposa de Nabal e falou: olha, Abigail, pela manhã Davi já arrumou 200 homens e ele vai nos matar todo mundo que está nessa fazenda. Não tem escapatória. Ele pediu ajuda para o seu marido negou. Davi, um homem bom, ele nos ajudou lá no deserto. Quando nós estávamos acertando ovelha de Nabal, o seu marido, ele nos protegeu dos ladrões, ele nos deu comida, nos ajudou. E agora ele pede ajuda para o nosso patrão simplesmente maltrata Davi. E Davi levou ele com seus homens para nos matar. A Bíblia diz que Abigail, depressa, ela pegou algumas ovelhas que já estavam sendo preparadas, pegou vinho, pegou pasta-uva, pegou água, pegou alimento, colocou em uma carruagem, uma carroça, chamou um dos homens sem que seu marido soubesse e falou: vocês vão na minha frente, eu vou na retaguarda, montado no jumento, e nós vamos encontrar Davi. E aqueles homens então levaram aquela mercadoria no caminho, até que eles encontraram Davi, que lhe envia com grande fúria, com grande ira. Davi estava disposto em matar toda a família de Nabal. A Bíblia diz que Abigail, ela pula do jumento e corre até Davi, cai de joelho, ela se prostra diante de Davi e fala: meu Senhor, não faça tal coisa, eu sou esposa de Nabal. Realmente, meu marido é um homem de coração duro, é um homem perverso, mas que o Senhor não venha sujar as tuas mãos de sangue à toa. Perdoa a tua serva. Eu não sabia que os seus homens foram lá, eu fiquei sabendo depois, mas eu estou aqui diante do Senhor para te pedir perdão, e eu trouxe alimento para os seus homens para o Senhor. Deus é contigo, Davi. Ela se humilhando. Deus é contigo. Deus vai ser contra os seus inimigos. O Senhor é um homem abençoado. Deus está na tua vida. Mas não deixa as tuas mãos ficar de sangue à toa. Pela minha casa, pela minha família. Nos perdoa. Ou me perdoa. Pela nossa falta de compreensão. Porque o Senhor ajudou os nossos pastores. E nós fizemos tudo errado. Mas nos perdoa. Nos alimenta do Senhor e dos seus homens. Não faça tal coisa de cabeça baixa prostrada. A Bíblia diz que Davi olhou para ela e falou: bendito seja o nome do Senhor. Deus estava para matar todo mundo, não deixar nenhuma criança sequer. Mas Deus usou sua boca, convenceu o meu coração. Eu vou me retroceder e que Deus seja louvado sobre a sua vida, Abigail. Por sua causa não haverá morte na sua família. A Bíblia diz que Davi voltou de fazer aquela atrocidade. Abigail volta para sua casa. Quando Abigail chega, o marido dela estava fazendo um banquete para os empregados, e ele bebeu muito, encheu a cara. Abigail tentou contar para ele o que ia acontecer. Ele não entendia nada, porque ele estava tão bêbado que ele caiu na cama e ali adormeceu. No dia seguinte, Abigail conta tudo para ele: você está doido? O homem levia 200 homens com espada. Você está dando festa, ele ia matar todo mundo. A Bíblia diz que quando Nabal ouviu aquelas palavras, ele ficou como pedra. Ele ficou espantado como pedra. Ele ficou pensando: puxa, o que eu ia fazer? Ia matar os meus empregados, ia matar todos os meus animais, ia matar todo mundo. A Bíblia diz que ele ficou como pedra, assim, sem saber o que responder. O choque foi tão grande. Olha o que a Bíblia diz: que se passaram 10 dias e Nabal morreu.
Na expressão bíblica está escrito que Deus tocou em Nabal. Nabal acabou falecendo, Abigail ficou viúva. Levaram a notícia até Davi, falaram: Davi, Nabal morreu. Deus vingou. Você não precisou entrar com a espada. O próprio Deus agiu em seu favor. Aí Davi falou o seguinte: olha, manda os homens lá na casa dela e fala para ela se ela quer ser minha esposa. Eu quero tomar ela como minha esposa. Os caras foram lá e falaram: olha, Davi disse assim, assado, que ele quer te tomar como esposa, Abigail. Abigail cai de joelhos, brota novamente, desafia e fala: não, diga para ele que eu aceito sim. Diga para ele que eu vou lavar os pés dos empregados dele. Que eu vou ser uma mulher que vou lavar os pés dos empregados dele. Eu serei serva dele. Diga para ele que eu estou disposto. E rapidamente ela monta no jumento dela com mais 5 moças que assistiam com ela. E ela cavalga até Davi. Todo mundo conhece a história de Davi. Davi depois vai sair daquele deserto. Davi vai se tornar rei. E Abigail, se Davi é rei, Abigail é rainha, né? Davi teve outras mulheres além dessa. Amém, irmão? Isso tudo aconteceu no Velho Testamento, né? No Novo Testamento está muito diferente. Mas isso tudo aconteceu. E eu procurei resumir para você essa história aqui, para que nós possamos entender algo. Dinheiro não muda o coração das pessoas. Mas o dinheiro ele pode potenciar aquilo que você já é. Amém, irmão? O dinheiro não muda o coração de ninguém. Se eu tiver muito dinheiro, pastor, eu vou se tornar uma pessoa mais boa. Às vezes sim, às vezes não. Nabal tinha muito dinheiro, mas era um mau, perverso. Ele era Belial, ele era maligno. Mas tinha uma esposa boa. Tinha uma esposa amorosa. Uma esposa sábia, inteligente. Uma esposa que, pela sabedoria dela, ela livrou toda a sua casa de uma matança terrível. Amém, irmão? Como pode o que é ruim habitar com aquilo que é bom? Como que pode alguém totalmente oposto do outro e viver junto? Como pode alguém cabeça dura, alguém que não entende nada, e alguém que é compreensivo, alguém que é nervoso e alguém que é mais manso? Como pode isso acontecer e conviver? Nós somos mais profundos. Aquela mulher viveu com aquele homem, sabia do coração daquele homem, mas ela não mudou por causa daquele homem. Ela continuou mulher sábia, amorosa, respeitosa, inteligente, e ela cuidava de si. O homem era ruim, mas ela não mudou a natureza dela por causa daquele homem. Mas por aquilo que ela era, ela conseguiu evitar uma grande tragédia sobre a sua casa. Ela poderia, se ela fosse uma mulher perversa, ela poderia chegar até mim e falar: Davi, realmente, meu marido é perverso, marido diabólico, mas eu vim aqui te humilhar, poupa a minha vida, se eu quiser tirar a vida dele, tira. Mas eu vim aqui, se eu me livrar de das minhas empregadas, mas mata ele logo para mim ficar viúva e tomar posse de tudo, porque o homem é ruim dele. Mas ela não fez isso. Ela se humilhou. Perdoa a tua serva. O marido dela errou, mas ela entrou na frente e falou: perdoa a tua serva. O que é que aquela mulher fez? Porque Deus estava na vida dela. Aquela mulher conhecia Deus, sabia da palavra de Deus. E hoje eu cuido de família, você precisa entender algo aqui. Nós precisamos entender algo aqui. A nossa vida, irmãos, ela é tão curta. A nossa vida é tão curta. E não vale a pena você viver a vida como Natal. Não vale a pena você viver uma vida de rancor, de ódio, de pessoa maldosa, de pessoa mesquinha, mau caráter. Não vale a pena viver isso. Aquele homem, depois daquilo que ele fez, ele só viveu 10 dias. Amado, a vida é bela, a vida é boa. Não precisa você ficar maltratando as pessoas.
Não precisa você ficar subjugando outras pessoas. Viva a tua vida em paz. Viva a tua vida alegre. Ainda mais você que serve a Jesus. Seja alegre em todo o seu viver. Não